Primeiro, Maria, Josefa, né? Sueli. Eu quero agradecer a vocês que estão daqui e agradecer a todo esse pessoal que está aqui, que são companheiros nossos, a Neuza por emprestar a casa dela. A Neuza está cheia de fome. Agradecer a vocês, gente, por quê? Porque a gente está acostumado a ouvir que política é tudo safado, tudo pilantra, tudo corrupto, né? E a gente, na verdade, a gente não sabe nem o que é uma definição de político. Quando a gente vai falar com alguém, como a Neuza vai chamar os vizinhos dela para um bate-papo, as pessoas falam assim: "Ih, política eu não quero me meter não, isso não serve, isso não presta, não é isso?" Dá a impressão pra gente que política é apenas aquele cara que está eleito. E não é isso. Quando a gente se reúne na nossa casa, no nosso dia a dia, e chamamos a nossa vizinha para falar com ela da carestia do pão, do preço do aluguel, do gás de cozinha, da energia elétrica, a gente está exercendo o nosso papel de político. Isso é ser um sujeito social. Toda aquela discussão que a gente fala, toda a nossa reclamação, as nossas ladainhas, as nossas rezas e aquilo que a gente torce para mudar, tudo aquilo que vem, de alguma forma, transformar o meio em que a gente vive, é um ato político. E se a gente não participa da discussão política, sabe o que acontece? Acontece isso aí: eu tenho um poste, mas não tenho mais iluminação pública, mas eu pago a taxa de iluminação. Quando eu não participo da discussão política, permite que esse tipo de coisa aconteça. Então a gente precisa aprender que política não é uma coisa ruim, muito pelo contrário. Ela é importante, é essencial e a gente não pode fugir dela. Porque quando a gente foge dela, tem alguém querendo ela, só que para interesse dele e não nosso. Eu sou Alexandre Pantaleão, eu moro aqui na região de Guaratiba há exatos 51 anos e 8 meses. Minha família é dali da ilha de Guaratiba, o Robson é meu irmão, essa moça aqui é minha esposa. E a minha vida toda foi envolvida aqui na região de Guaratiba. Hoje eu moro ali na Praia da Brisa, morei aqui em Pedras de Guaratiba, hoje estou aqui no último bairro, no último subbairro aqui da região, que é a Brisa. E por que eu estou candidato? Eu sou pré-candidato a deputado estadual. E por que eu estou pré-candidato? Eu estou pré-candidato porque eu não consigo ainda enxergar, né, que a gente tenha um representante que de fato venha a nos ajudar naquilo que a gente precisa. Eu não consigo enxergar que a gente tenha um parlamentar eleito hoje que nos represente de fato. E quando a gente não tem isso, a única forma da gente ter é se colocar à disposição. Eu acredito que é possível a gente eleger uma pessoa assim. Eu acho que a gente precisa eleger uma pessoa nossa. E por quê? Porque a situação não está boa, gente. A gente reclama o dia todo, a gente reclama a vida toda, né, Zé? E o tempo vai passando e as coisas continuam a ficar da forma que está. Não há mudança, não há melhoria nenhuma. Quando a gente fala em deputado estadual, a maioria das pessoas acham que tanto deputado estadual como federal, senador, presidente, prefeito, vereador, é tudo uma coisa só. E não é. O deputado estadual, ele não tem por finalidade, ele não tem nem amparo legal, por exemplo, para pavimentar rua. Porque isso é da esfera do município. Isso é uma questão municipal. A função do deputado estadual é diretamente geração de emprego, criar mecanismos para que gere emprego, melhorar o transporte naquilo que é intermunicipal, como por exemplo, uma das nossas metas vai ser a gente bagunçar o orçamento para que a gente tenha direito ao metrô. É inadmissível mais de 33% da população que mora na cidade do Rio de Janeiro está localizada dentro da Zona Oeste e a gente não tem metrô.
Como é que pode isso? Como é que pode? A gente tem mais de 3 milhões de pessoas aqui e a gente não tem metrô. E aí é por quê? O Flamengo tem. Tem menos população. O Leblon tem. Tem menos população que Campo Grande, que Santa Cruz. Não há justificativa. Entendeu? E aí as pessoas falam assim, isso é um absurdo, isso é um sonho. Tudo na vida é um sonho. E a gente precisa aprender a sonhar. Esse é o problema. Nós precisamos nos encantar novamente com o sonho. Porque é o sonho que vai dar pra gente o oxigênio pra gente lutar. Não sei se vocês recordam, né? A Neuza estudou comigo na 5ª série, hoje é o 1º ano ginasial, lá numa escola chamada Jonathan Serrano Largo do Correia. E aí o que acontece? Naquela época, na nossa escola, nós não tínhamos uma quadra esportiva. Nós fazíamos educação física num terreno que ficava ao lado, todo esburacado. E aí, com a redemocratização, né, pós-ditadura, eles fizeram uma campanha lá para criar o Grêmio Estudantil. E eu, opa, aí é minha praia. Eu tinha lá meus 12, 13 anos de idade. E aí eu fui participar da criação do Grêmio Estudantil. O nosso primeiro ato foi reivindicar a criação de uma quadra. E ninguém acreditava, os professores acreditavam. E aí eu fiz uma carta próprio punho, né? Solicitei o nosso pai para entregar aos assessores do governador Leonel Brizola, foi entregue e existiu. Depois de 2 anos foi construída uma quadra esportiva lá na Narcisa Malha. Então esse é um pequeno exemplo de que é possível. Para vocês terem ideia, na década de 80, era impensável que a mulher, durante a sua gestação pós-parto, teria licença maternidade remunerada. E eu trabalhava na Michelin meus 15, 16 anos de idade, eu já trabalhava lá, e as próprias secretárias falavam que aquilo era coisa de preguiçoso, porque gravidez não era doença. É um absurdo. Para que licença maternidade? As próprias mulheres. Né? E aí, tanto homens como outras mulheres muito aguerridas, muito lutadoras, enfrentaram aquela batalha, conseguiu o encaminhamento dentro do Congresso Nacional e foi aprovado. É uma realidade hoje a licença maternidade. Então, as nossas conquistas, elas são assim. Elas têm que ser, ter como base um desejo nosso, um sonho. E a gente não pode esmorecer, a gente não pode desistir. Porque se a gente desiste, a gente não vai ver isso sendo realizado. Então a política é importante nesse sentido. A política honesta é uma coisa. O que a gente está acostumado a ver aí chama-se uma politicalha, uma pilantragem, uma verdadeira negociata. Isso não é política, isso é formação de quadrilha. E é isso que a gente está acostumado a ver. Então a gente tira todo mundo, mas a gente sabe que existem bons médicos e maus médicos. Existem bons advogados e péssimos advogados. Bons pedreiros e péssimos pedreiros. Política é assim também. Porque o político ele não é um servidor público, né? Um funcionário público. Ele é um agente público. Por quê? O servidor público é aquele que faz um concurso, presta uma prova, concorre, voto, mas ele é aprovado e aí ele tem 4 anos. Uma carreira ali até se aposentar. Então, o agente público, ele tem por obrigação atender a demanda da população, que de um modo geral é buscar melhoria na qualidade de vida dela. Então, é essa a nossa intenção de estar candidato. Né? Eu acredito em você. E aí, gente, eu não vou me alongar mais, não. Né? Mas fala da sua gente poder... fala da sua origem, que eu acho tão bonito. Do seu pai, da sua mãe. Fala. Né? A minha mãe era uma pessoa, uma doméstica do lar, uma trabalhadora do lar, né? Como a maioria da nossa população. E o meu pai ele foi um militante político também. Ele foi, inclusive, fundador do PDT, junto com o Leonel Brizola.
Quando houve a intervenção das empresas de ônibus, ele participou e Qual é foi o nome dele? Rodolfo Pantaleão de Melo. Ele foi um dos interventores, né? Mas ele era uma pessoa muito... Tanto ele quanto a minha mãe. E qual ano, Alexandre? Oi? Qual ano? Ele nasceu em 1938. Mas esse relato meu já são assim lá de meados de 70, né? Que eu já me recordo. E eu participava com meu pai das reuniões que ele saía para ajudar a organizar associações de moradores, como no Largo do Correia, como no Cabo Sul Baixo, como no Largo do Monteiro, que eu fui com ele, uma no Carapiá, que Então você já vem trazendo isso dele, né? Desde os 12 anos que eu participo da vida política. E a nossa mãe era uma pessoa muito lutadora, porque as dificuldades financeiras eram muito grandes. Então era uma mulher que lavava, passava para fora, cuidava de uma renca de filhos, era um total de 9 filhos, né, Robson? Cozinhava, depois que veio 2 meninas. E teve e era uma pessoa analfabeta, mas com uma sabedoria muito grande. Porque lidar com aquele monte de homem dentro de casa, né, não era para qualquer uma não. E ela trabalhava muito, muito, muito. Sem máquina de lavar. Sem máquina de lavar, não existia nada disso, Na mão, né? né? Então é Uma guerreira. uma guerreira. Você lavou a louça hoje? Filho, E engraçado que ela ensinou a gente, olha, a lavar, cozinhar, costurar. Então, por exemplo, eu faço bainha na minha calça, eu prego o botão, sei colocar um zíper. Por quê? Porque a luta, a experiência de luta era tão grande que a gente tinha que aprender a sobreviver. Isso aí. Né? E nós, né, muitos de nós, por essa dificuldade, a gente acabou desenvolvendo uma certa autodidata. Então, por exemplo, eu aprendi a ler aos 5 anos de idade sozinho dentro de casa. Porque eu via meu pai ensinando ele e um outro irmão, na hora do almoço, brigando com eles, numa cartilhazinha. Né, Robson? E aí eu ficava observando. Lembra na televisão tinha um programa chamado Vila Sésamo? Tabuada. E aí eu ficava prestando atenção naquilo e tirando minha dúvida. Quando foram me colocar na escola, eu já sabia ler, já sabia tabuada, já sabia tudo. Tanto que o meu primeiro ano, a professora pediu para eu fazer uma prova e me pulou direto para o 2º ano primário. Né? E é isso. Então a vida é assim, né? A vida é uma luta constante. A gente geralmente fala assim, eu vou tentar focar em no máximo 3 vertentes, 3 bandeiras dentro de um mandato. Uma vai ser essa da... Essa sem dúvida. Mas quando você entra, os problemas são tão grandes, são tantos, que você não consegue. Por exemplo, um valão como esse que está aí, sem tratamento nenhum, é da alçada de deputado? Estadual. É estadual. Então, esse O valão meio é um ambiente, absurdo, meio ambiente de um modo geral, o meio ambiente de um modo geral no Rio de Janeiro, ele tem sido negligenciado. Por exemplo, por que isso não se cria uma comissão parlamentar de inquérito dentro do INEA? Isso aí. Que é o Instituto Estadual do Meio Ambiente. Porque ali é um covil de ladrões, Ali é o órgão propina mais- roda ali é solta, gente. Eles autorizam tudo o que lhe é pedido, desde que ele ganhe alguma coisa. É brincadeira. Quando você tem esses rios aqui, né, até 1870, eles eram navegáveis. Eram lindos, eram navegáveis. E hoje não são. Sabe por quê? Porque o esgoto, ele não é tratado. E pior, a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, ele autoriza a criação de loteamentos, de condomínios, sem ter condições de absorver todos os insumos que eles vão produzir, todo o lixo que eles vão produzir. Então o esgoto, né, por exemplo, aqui o Parque Guará, mais de 3 mil lotes. Para onde vai o esgoto dessa gente? As coisas não são feitas para ser cumpridas no Brasil, né? Mas é uma boa ideia, né? Essas casas de beira, de tudo, ter o seu sumidor, obrigatoriamente, com fiscalização, Sim, se eu ver o seu sumidor. Mas mais do que isso, né?
Os comitês das bacias, né, por exemplo, os comitês responsáveis por essa bacia aqui é o comitê da bacia Guandu. Né? Ele é o órgão responsável em fiscalizar. Todos sabem que os esgotos vão para os rios. Aí sabe o que eles fazem? Sabe o que eles fazem? Em vez de cuidar, eles manilham e enterram. Sabe por quê? Porque aí ninguém vê. Entendeu? Uma pá de cal e Exatamente. Porque o que tem de rios na cidade, não no estado, mas na cidade do Rio de Janeiro, o que tem de rios subterrâneos que já foram jogados, manilhados, é um complexo sanguíneo nosso. Alexandre, que dá nome ao nativo da cidade, o Rio Carioca. O Rio Carioca, Mas exatamente. ninguém sabe que existe. Ninguém sabe o que É o existe. nome da cidade. É o nome da cidade. Carioca. Isso. Mas ele foi Assim. tipo coberto, né? Foi coberto. Manilharam, jogaram por cima. Exato. Por quê? Porque seria muito mais caro cuidar para ele não ter esgoto. Então, para não ter a porreação, E roubam dinheiro, né? roubam dinheiro. Alexandre, me diz uma coisa, mas e quando a água é tratada e jogada ao alto mar? aí é outra coisa, não tem problema. Teria Esse é correto. teria que ter estação de tratamento. O por mar, aqui. ele aceita bem coisas só de Teria que ter a estação orgânicas, de né? tratamento. Porque Chega. mal dá pra ruim. São tantos que você não tem que se furtar. Então, na verdade, aquilo que for demanda, você tem que abrir e lutar. Não tem jeito, não tem pra onde fugir. Vocês querem ver O uma que é coisa? demanda? Não sei se... Demanda é necessidade. Ah, sim. O que é necessidade? Entendeu? Por exemplo, Mais emergencial. Ah, É, sim, por exemplo, a gente nem percebe. A gente não percebe o que está rodando ao nosso redor. Mas vocês sabem quantas crianças passam fome no Brasil hoje? Não é passar fome de ter comida hoje para amanhã não ter, não. É não ter o que comer. Ele não sabe. Morre até, né? São quase 21 milhões de crianças. Passando fome. 20 milhões de crianças que não sabem o que vai comer. E o Brasil é... E outras quase 40 que se alimentam inadequadamente. Isso é assustador. Porque a gente está falando, a gente não está falando, gente, do Paraguai, de crianças que residem no Paraguai, não. Nós estamos falando de um dos países mais ricos do mundo. Você imagine o seguinte, na ONU, que é um órgão, né, uma organização das Nações Unidas, né, é ela que reconhece quem é país ou não. Então, por exemplo, a gente vira e volta, escuta uma guerra aí de um país, de um local que quer se tornar país, e ele precisa de ser reconhecimento. Para se tornar país, ele precisa ser reconhecido pela ONU. Mais ou menos, arredondando, nós temos aí em torno de 203 países no mundo. Imagine só, 203. Imagine desses 203, os 20 mais ricos. Significa que você é uma elite. Você imagine ter 200 pessoas e dessas 200, só 20 ser os que detêm a maior riqueza. O Brasil, ele foi o 5º, caiu para 6º, foi para 10º e a gente está caindo aí para o 15º país mais rico. A gente está caindo. Tá só descendo. Só descendo. Mesmo assim, você ser o número 15 num clube que tem 200 é muito rico. É muito rico. Dá para admitir que um país tão rico como esse, o maior produtor de grãos e de alimentos do mundo, tem gente passando fome? Tem algo errado. É algo errado. Então é contra isso que a gente tem que lutar. É distribuição. Vai conseguir? Eu não sei. Mas a gente tem que procurar. Por exemplo, existe o orçamento do Estado. Vocês sabem o que é o orçamento de um Estado? Vamos lá. Seu salário no final do mês. Supomos que, arredondando, tá, dona José? Ela ganha aí 5 mil reais. Né? 5 mil reais por mês. Esse 5, é o salário dela, é como se fosse, é o orçamento que ela tem disponível, o dinheiro. O governo do estado é isso, todo ano ele tem um salário anual, que é o orçamento. E ele vai dividir esse salário anual para gastar durante esse ano, todos os anos, todos os meses. Então ele fala o seguinte, aqui eu vou tirar desse dinheiro tanto para gastar com a saúde,
um percentual para gastar com transporte público. Mas o estadual vê saúde também? E os hospitais estaduais, por exemplo. Ah. E aí como a senhora faz? Pega o seu salário e fala assim, ó, esse aqui eu vou gastar com comida, esse aqui eu vou gastar com roupa, esse aqui eu vou gastar com energia elétrica, esse aqui é pro meu forró. Tá entendendo? Ela vai pegar o salário dela e vai mais ou menos dividir com o que ela vai gastar. O Estado é a mesma Mas coisa. esse dinheiro que vai Aí- ser dividido no Estado vem de onde? Qual é a fonte Então, dele? aí o Estado ele vai pegar esse dinheiro e vai fazer essas divisões. Não é isso? De onde vem esse dinheiro? De onde vem? Ele vem dos nossos impostos, vem das mercadorias que a gente compra porque ele está embutido imposto nele, vem do royalties do petróleo, é um percentual que a Petrobras é obrigada a dar porque utiliza território para passar gasoduto, os riscos ambientais, tem um cálculo, então parte vai para ele. Empresa Né? de ônibus. Então esse dinheiro todo, Ah. né? Se o estado do Rio de Janeiro fosse um país, nós seríamos o 5º país mais rico de toda a América do Sul. Só o estado. Então a gente não está falando de pouco dinheiro. A gente está falando, sabe de quê? De prioridade. Ou seja, quando a senhora for tirar o seu dinheirinho pro forró, Vai ver o seu primeiro a salário, prioridade. a senhora vai ver o seguinte, olha, esse mês eu não dou tempo como isso. Sabe por quê? Porque eu preciso comprar remédio pro meu marido ou pro meu filho que tá passando mal. Então a senhora vai deixar e tem como prioridade o quê? Isso, a saúde. O Estado era para fazer a mesma coisa e não faz. E aí vem aquilo que eu falei para vocês que a gente não percebe. Qual é o percentual do orçamento para investimento nas nossas crianças? Nenhum. Aí o cara fala, não, mas calma aí, ele está investindo na educação. Não, ele está investindo. Não é isso que eu estou falando. Isso para investir na educação de forma genérica. Eu estou falando diretamente. Se o governo do estado garantisse para cada criança nascida uma poupança mínima, a gente já estaríamos dando a ele garantias mínimas para que ele, quando tiver a maior idade, ter dinheiro para o lazer, para custear sua educação, como é nos países nórdicos. Tem um país aí que é assim, cada criança que nasce, ela já recebe, Já recebe. uma quantia na Entendeu? banco. A gente precisa de um orçamento direto para a criança para garantir a ela o direito ao lazer. Porque a criança precisa de lazer, ela precisa brincar. Quando é o aniversário dela, ela não quer roupa não, ela quer um brinquedo. Porque esse é o mundo dela. E isso é importante para o seu desenvolvimento intelectual. Então a gente precisa pensar nisso. Coisas que são invisíveis. A gente não olha, quando a gente olha um morador de rua, em situação de rua, a gente não olha ele como uma pessoa. A gente olha ele como uma coisa. E para não me incomodar, às vezes eu até atravesso a rua para não passar perto dele. Porque ele já é um ser invisível, ele não serve para nada. E o Estado tem visto isso? Então, são essas coisas que incomodam a gente, são essas coisas que nos fazem ser diferenciados. O restante, ele vai acabar vindo a reboque. Porque quando você consegue desenvolver esse sentimento humano, você começa a construir seres críticos. E uma sociedade, ela só avança quando a gente tem ser crítico. Não adianta a gente ficar em casa reclamando. A gente tem que aprender a reclamar, se organizar E lutar. e lutar. Você Quer ver uma coisa só? As coisas simples que a gente acha que não tem valor. Trabalhar em conjunto com o SAMU. Você pega um transporte público, pega um trem, até um metrô mesmo, um BRT, a pessoa passa a mão, não tem um banheiro, gente. Não. Ah, então, o banheiro é uma questão As básica. Uma estações coisa, não isso tem é básico, não tem um banheiro. Só fizeram banheiro para os funcionários. É, mas você está Pra gente dizendo não dentro tem. do metrô ou na estação? Não, nas estações Não tem banheiro, não tem Não, banheiro. funcionário, pra gente não. Não deixa eu ir não. Bebedouro, tinha que ter água. Não existe bebedouro. São as coisas básicas. Não Se pode existe ter uma banheiro na estação estação do Então, metrô. como que você vai falar que você está dentro de um processo civilizatório? Porque não tem, gente. E Não o calor? é E no mentira. calor não tem um ventilador, você fica ali, ó. Entendeu? Então é uma... Tinha que ter Há aqueles ventiladores muito gigantes. Não a se tem. construir. Essas coisas não se constroem porque a gente não tem parlamentares preocupados com a vida. E não tem isso. mobilização, né? Pra ir à luta. Não é isso? Tem que É ter a isso. mobilização. E a gente tem que aprender a participar. É. A Lúcia foi comigo numa audiência, né, Lúcia? Onde?
onde a gente viu uma possibilidade de reverter a questão da termoelétrica, né? Porque as pessoas foram participar. Até então, se não tivesse aquilo, tá todo mundo calado. É verdade. Aí, Então, gente, é isso. Olha, pra gente conquistar alguma coisa, a gente precisa participar muito, mas a gente precisa de voto. Pô, tá muito quente. Tá? A gente precisa de voto. E aí não tem jeito, tá? Falar, boca a boca, falar com o vizinho, falar com amigos. A gente precisa mesmo ampliar isso. Precisamos da ajuda de todos. Né? Divulgar, falar, marcar reuniões como essa pra gente se conhecer, pra gente conversar. aqui na pedra. eu vou A Neuza tem, arrancar dela. a Neuza tem um telefone do WhatsApp, né? Onde marca reunião, pessoas passa, que tem você- vídeos que a gente fala, explica. Vocês podem fazer pergunta que eu respondo a vocês também via vídeo. Não tem problema nenhum. A ideia é essa, tá? E a gente tem que perder o medo de participar de política. Não tem segredo. Gostamos de participar da política. Ela faz parte, né? Eu não tem tenho como. medo desde a Paraíba, porque eu era da aula dos comícios. Paraíba é um estado de espírito. Da Essa é Paraíba. ótima. Mas é isso aí. Muita luta, né? É genial. Eu E espero eu essa espero melhoria que do Piraquê transporte. mude, né, gente? Porque você aqui falando essas coisas pra gente, a gente acredita, mas aí a gente quer ver que quando ele chegar lá, ele vai fazer Mas ele faz. Só tem um mesmo. jeito de Eu tenho chegar prova lá. disso. Sabe por quê? Que a gente, na mídia eles falam muito assim, você procura, então procura o gestor seu. Como que a gente vai conseguir falar com eles? A gente nem não sabe Não, como, mas aí né? é diferente. Entendeu? Então, a gente tem que colocar ele Eu falo lá. muito na mídia assim, vocês têm que entrar em contato com um agente seu de público. Mas a gente não Mas o CRAS é um órgão municipal da Secretaria da Assistência Social. Vou contar brevemente a história do CRAS para vocês. Antes do governo do Lula, presidente, o CRAS é municipal. Estou falando presidência, mas não estou fazendo confusão não, tá? Não existia uma política nacional da assistência social. Então a prefeitura, os municípios aqui no Rio, na gestão do César Maia, prefeito antes do Eduardo Paes, ele tinha um órgão que atendia de fazer serviço de assistência social chamado CEMASE, Centro Municipal da Assistência Social. CEMASE. Muito bom, né? A ideia é boa. E aí, em 2005, eu descobri, numa pesquisa que eu fiz na biblioteca da Câmara Municipal, que o César Maia tinha aprovado um valor, eu não tenho muita certeza se era 137 mil reais na época, 200 e... É um valor que eu não me recordo bem, para a reforma do prédio do CEMASE. Aí eu falei assim, mas isso não existe aqui na região de Guaratiba. Aí eu fui pedir solicitação de explicação de onde estava esse prédio. E aí a secretaria não me respondeu. Que não é prédio, né? Que não existia, na verdade não existia. Só teve o dinheiro gasto. Porque meu não Deus. foi uma aprovação, foi uma ordem de pagamento. Aí eu fui à regional de Campo Grande, encontrei uma senhora chamada Rosemary. Aí ela falou assim, meu filho, larga isso pra lá, que isso vai dar uma dor de cabeça danada. Eu falei, mas estranho, foi um dinheiro alto para reforma de um prédio. Não sei o que, isso já deu muita discussão, deixa isso pra lá. Aí eu fui montei um documento. Foi a primeira vez que eu entrei com uma ação no Ministério Público. Fiz uma representação e encaminhei ao Ministério Público. E aí depois de muito tempo, aquela discussão e tal, a promotoria pedia para eu ir visitar o tal endereço. Eu ia no tal endereço. Chegava lá, não tinha nada. Eu respondia de novo. E ficou nesse jogo de empurra. Até que um dia eu pedi uma audiência a ele, ele me recebeu no gabinete. Eu falei assim, olha, nós já estamos aqui há quase um ano, você me mandando para eu ir lá. E não existe. Quando você vai abrir o inquérito? Aí ele foi abrir o inquérito. Foi aberto o inquérito civil público. E aí começou então o questionamento direto ao executivo. Onde que fica esse... Moral da história. Tinha um coordenador no governo do César Maia chamado Sebastião. Era um chileno, sobrinho da esposa dele, do César Maia, da primeira dama. Ele era o responsável em determinar onde iria se colocar os CEMASes.
Quando o Lula foi eleito, ele criou a Política Nacional da Assistência Social. E toda prefeitura que se adequasse à política nacional, era uma secretaria com status de ministério, acho que era até Benedita, a ministra, Sim. Benedito. iria receber verba, recurso do governo federal. Aí deixou de ser SEMAS para ser o CRAS. E aí o César Maia falou que ele mandou na época um e-mail pessoal dele para mim, falou assim, olha, Sebastião vai te procurar. Os e-mails resposta de César Maia era coisa curta, 2, 3 palavras e pronto. E aí o Sebastião me procurou. Olha, isso aqui eu procurei aqui, os dados oficiais do Instituto Pereira Passos. Não tem população pobre na região que justifique isso. Aí eu fui, falei com ele, ó, e aí? Não vai ter. Aí eu fui, mandei de novo para o Ministério Público falando que o encontro aconteceu isso e isso. Ele falou, o Ministério Público me chamou e nos reunimos. Foi marcada uma data, eu propus para ele vir conhecer a região de Guaratiba. Porque ele não conhecia, ele estava vendo dados do Instituto Pereira Passos. E eu falei para ele, isso são dados desatualizados. Ele não reflete a nossa realidade. Nesse dia eu trabalho embarcado, nesse dia eu ia embarcar. No dia da visita do cara que eu ia embarcar. Aí o que eu fiz? Chamei 3 ou 4 pessoas, uma é falecida, a dona Eucineia, a outra é Yara Barbosa, que mora na Ilha de Guaratiba, a outra Ângela Portugal, que mora na Ilha de Guaratiba, e o Damião, que mora no Cabuís, e o Cláudio, da Pedra. Eu fiz um roteiro para eles. Primeiro, você vai nessa rua, nesse local, nesse horário. Depois vocês vão partir para esse local, e rodei a região toda. Quais são as ruas? Eram as ruas do Pico d'Água, Cinco Maria, Peito Roxo em Barra de Guaratiba, Portinho na Ilha de Guaratiba, Piraquê, para ele andar nessas ruas, Jardim Maravilha, tudo em horário de crianças que estavam entrando ou saindo do horário escolar. Quando ele chegou na metade, ele desistiu, não quero mais andar não, gente. Chega, para mim chega. E foi assim que a gente conseguiu o CRAS. No dia da inauguração do CRAS, ele mandou chamar um cabeludo para a inauguração. E eu fui. E aí ele era um camarada alto, bateu nas minhas costas no dia da inauguração e falou assim, rapaz, a gente tá montando o CRAS aqui por ordem judicial, por insistência sua. Coisa, hein? Mas você vai ver que isso aqui vai ser um elefante branco. Esse CRAS, hoje, é o CRAS que mais atende pessoas em toda a cidade do Rio de Janeiro. Então, se a gente tem um CRAS, é o que ela estava falando, é uma luta minha. Mesmo você ter mandato, você não ter nada. A questão dos postos, seria muito fácil para mim ficar falando coisas aqui mentirosas. Tá? Mas posto de saúde é municipal, ele não é do Estado. Não é do Estado, é porque É do Estado. município é uma coisa do Estado, é outra, Entendeu? federal é outra. Ele é do município, então não é da esfera. O que se pode fazer é o mandato pressionar, né, o secretário municipal, chamar ele e explicar, olha, em determinado local está coisa. Isso é papel dele, isso é possível fazer assim. Não sei se vocês conhecem o Glauber Braga. O Glauber Braga é um deputado federal em que vieram até a mim, uma pessoa comum, pessoas que trabalhavam na vacinação. Eu só vou dar um exemplo, tá? Vacinação das endemias de cachorro, com raiva, né? Então várias pessoas trabalharam e a prefeitura, o Crivella não pagou essa gente. Eles ficaram quase 2, 3 anos sem receber esse trabalho. E aí eu entrei em contato com o Glauber, marcou uma reunião com mais de 130 pessoas. Olha como que é importante a participação. O Glauber Braga ouviu todos, e aí o Glauber falou para mim, Pantalhão, quando acabou a reunião, Pantalhão, o que a gente faz agora? O que você acha que eu devo que fazer? Aí eu falei para ele, eu sugiro que você faça. Olha só, eu não sou, tá, ter um mandato. Mas o Glauber, apesar dele ter mandato, é uma pessoa que respeita muito a militância. Sim. Então ele me pediu sugestão. Não é ensiná-lo, ele apenas solicitou. E eu, então, disse para ele, eu acho que você tem que fazer primeiro uma denúncia dentro da Câmara. Porque você denuncia, a gente grava a sua fala e a gente publica isso para ele. Aí ele denunciou na Câmara que os profissionais, na Câmara Federal, lá em Brasília, que os profissionais do município do Rio de Janeiro que trabalharam no sistema de vacinação estavam há 2 anos sem receber.
E que isso tinha que ser resolvido. Ele fez uma denúncia. Publicamos isso. Resolveu? Depois falei com ele, Glauber, encaminha agora uma representação do seu gabinete ao Ministério Público. Ele fez isso também. Moral da história, Resolveu. resolveu o Ele problema. comentou isso lá na reunião. Aquela reunião lá do orçamento. Tá entendendo? Então, não é função dele, porque é uma questão do município. Mas ele, como representante eleito, ele pode fazer. Muitos não fariam. A maioria não faria. Sabe Quer por quê? saber por quê? Porque não quer ter Não é atrito do com âmbito ninguém no âmbito deles. Com o poder. Ele não vamos tem dizer. compromisso com o povo, ele tem compromisso com os seus pares ali. E não é o nosso caso. Entendeu? Se a pessoa fala assim, ó, já teve gente que fala, Patalhão, se você for, você não vai ficar um mês no mandato. Isso é problema. O mandato não é meu, o mandato é de quem me elegeu. Se me elegeram para fazer isso, eu vou fazer. Outra coisa Mas- importantíssima, porque do meu ponto de vista, é o problema do lixo. É a ver com o deputado estadual, o lixo? O lixo é municipal. A municipal. É municipal. É porque não estão mais. Tinha a separação do reciclável e do orgânico, Não tem que mais é. nada. Não tem mais. Então... Nem as varredoras Pois é. mais elétricas foram cortadas. Tá. Os caras estão na beira da estrada aí, tá? Correndo risco de vida, os trabalhadores da Color. O financeiro não tinha que Não passar. tem mais. Não tem mais nada. As ruas também é municipal. Entendeu? Via meio ambiente Sem também. ser ainda da política, e como pessoa, né? Você conseguiu pavimentar aquela parte toda. 259 ruas. Seguindo o exemplo. Isso sem ser da política ainda. Você mora onde? Mora na Pedra Na Pedra Bela. Um lado é soltado e o outro lado é soltado. Estou jogando no meio não é soltado. Então, vou contar Bem aqui, furado. vou contar aqui para a senhora. Todas as ruas da cidade do Rio de Janeiro, não é só aqui não, todas, estão passando por problema sério de repavimentação. A prefeitura encaminhou no orçamento agora um valor para pavimentação e recapeação de É recapear. recapear várias ruas. Para a Zona Oeste, acho que foi só em torno de 20%. Então não vai nem se bobear. Se chegar aqui, vai ser para meia dúzia de ruas só. A gente precisa fazer um grande movimento. Só que quando a gente fala isso, a gente precisa da população. Quando a gente marca a reunião, não vem ninguém. Então a gente precisa pegar um dia que vai ter uma audiência pública sobre a questão do plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, que é breve, e a gente lotar tipo 2, 3 ônibus e lotar o plenário lá. É assim que a gente consegue as coisas. O gabinete do deputado estadual, ele não tem uma interferência direta, mas ele tem como fazer uma pressão muito grande, sim. Pode influenciar na hora de. Exatamente. Principalmente eu acho, na mobilização e organização. Né? Tendo pessoas, por exemplo, aqui, né? Tendo Porque era muito, pessoas aqui que era tem muito uma fácil eu demanda. chegar e mentir. Não, se eu for eleito, mas nem da esfera do deputado estadual, isso é mentira. Quando vocês encontrarem alguém que é deputado estadual, começar a falar que vai botar linha de ônibus, vai pavimentar a rua, Não é mentiroso. É por isso que ele fala que faz, e aqui ele não vem. É É mentiroso. praia dele. Porque não é da esfera dele. Mas É você não como... falou que vai negócio da produção? Não, meu amor. Eu tô Então, falando... não, o que eu tô falando é o seguinte. A gente Que a sua precisa... prioridade é o negócio da produção? Isso, isso. Por quê? Porque você pode, o deputado, ele pode discutir o transporte intermunicipal. Ah, é isso mesmo, você falou do intermunicipal. É isso mesmo. Entendeu? Tá, entendi. Não impede que o gabinete, por exemplo, obrigue o governo do estado, né, a fazer algum tipo de parceria por uma questão emergencial. Porque a nossa questão é Dá para emergencial. pressionar pesado isso. Entendi, maravilhoso. Entendeu? Agora, aqui é o estado do Rio de Janeiro. Nós Estado do Rio de moramos Janeiro. um bairro do Rio de Janeiro. Nós moramos Num num bairro bairro da cidade do Rio de Rio de Janeiro. Janeiro. Seria mais interessante ser município, como Paraty, outra coisa, ou não? É O melhor. quê? Você fala o quê? Pedras de Guaratiba, Guaratiba, Não, inteiro, se não, tornar não. município. Existiu até Não. coisa de uns 30 anos atrás um movimento de emancipação da Zona Oeste. Pois é. Da Zona Oeste. Se a Zona Oeste fosse o município hoje, sabe quem seria prefeito? A Lucinha ou o Jerominho. 2 bandidos. É. Ou algum outro miliciano que se... Entendeu? Então é Complicado. muito difícil isso. São Só é coisas que melhor não... ser geral mesmo, é assim como é. Cidade do Rio de Janeiro. eu acho que a gente tem que continuar ser carioca. Mas, por exemplo, Macaé, aqueles pessoas. Problemas iguais. Não é isso que diferencia.
Não é um fato. Macaé é um outro município porque... É município, É um né? município. Mas aí tá sendo bem administrado, né? Pois é, isso aí. Não, mas Mas foi uma sorte grande, né? Mas não é normal. né? Maricá que você está falando. É Maricá. Mas realmente o Maricá é uma porção muito diferente da nossa. É grande, não é? Diferente. É enorme. É um município enorme. A história dele, a nossa história, ela tá ligada à história direta da cidade do Rio de Janeiro. Não tem Não jeito. tem como. É verdade. Essa dúvida, agora você me tirou a dúvida. Mas é isso, gente. E nada impede, no caso, você sendo eleito, você trabalhar em conjunto com vereadores do teu partido Não, para não. ajudar a população, né? Sem dúvida. Eu acho que a grande jogada vai ser o papel nosso de articulação, de mobilização. Essa é a grande diferença que a gente está propondo. Isso aí. Porque você sozinho você não vai conseguir nada. Você tem que ter né, respaldo. E o povo tem que se. A gente, Respaldo do povo. desculpa eu interferir muito assim, mas eu acho que o mandato tem que efetivamente representar o povo. E o povo só pode ser representado se ele se mobilizar. Não adianta ele ficar lá gritando na LERJ e ninguém aqui. Mas uma coisa é certa, ó, vocês podem ter certeza do seguinte, se tiver algum tipo de votação importante, a gente vai vir dentro das comunidades e chamar o pessoal para participar. Com certeza. É isso que a gente vai fazer sempre. Sempre. Sempre a Pra levar mobilização o local. Tem que fazer, senão não adianta. A esquerda sempre fez isso. Ela deixou de fazer isso no meado dos anos 90. Essa sempre foi a missão. Sempre fizemos isso. É. E hoje São os núcleos, né? são os núcleos, né? Os comitês, os núcleos. locais. Temos que retomar isso. Tem que retomar. Agora, o que eu preciso da ajuda de vocês é isso. É divulgação e criação de pequenas reuniões. As reuniões podem ser como? Vocês já vêm aqui, reuniões com pouquíssimas pessoas, né? Mas é na minha casa, na casa da minha filha. Ah, mas ele mora lá em Duque de Caxias. Lá pode ser também. Ah, ele mora em Nova Iguaçu. Pode ser lá. A gente precisa entrar em contato, pegar aquela agenda nossa e ligar para as pessoas. É isso que a gente precisa fazer. Senão a gente não vai sair do lugar. E tem que sair da nossa bolha, né? Falou, Robi? Valeu. Então é isso. Obrigado.